Nesta aula, iremos continuar sobre o nosso assunto de balanço de massa e processos reativos. Né? Nas primeiras 3 aulas, nós revisamos alguns conceitos sobre estequiometria de reações químicas. E a partir desta aula, vamos já iniciar realmente o assunto de balanço de massa em processos reativos propriamente dito. Após esta aula, você será capaz de fazer o balanço de espécies moleculares, fazer o balanço de espécies atômicas, fazer o balanço utilizando o conceito de extensão de reação e identificar equações, espécies e reações independentes. Bem, é importante salientar que nesta aula iremos introduzir as principais estratégias de resolução de balanços de massa em processos reativos, certo? E a partir da próxima aula, iremos abordar a análise de grau de liberdade para cada caso específico, ok? Então, como exemplo, vamos utilizar a reação de desidrogenação do etano, onde nós temos etano formando etileno e hidrogênio, ok? Então, supondo que tenhamos uma entrada de 100 kmol de etano no reator e uma saída de 40 kmol por minuto de hidrogênio e uma vazão molar N1 e N2 de etano e etileno, né? Etano que não reagiu e o hidroetileno produzido, como podemos resolver esse balanço de massa, né? Esse balanço molar, balanço material, dos componentes, né? Como podemos achar, né, de forma bem simples, como podemos achar N1 e N2? Para balanço de massa em processos reativos, nós temos 3 estratégias, que é o balanço de espécies moleculares, certo? Ou seja, nós levamos em consideração todo o composto no balanço, né? A gente vou mostrar isso com um pouco mais de calma daqui a pouco. O balanço de espécies atômicas e o balanço utilizando o conceito de extensão de reação. Então, no caso de balanço de espécies moleculares, nessa reação nós temos quais espécies? Temos o etano, temos o etileno e temos o hidrogênio. Então, nós podemos fazer 3 balanços de espécies, né? 3 balanços, no caso aqui, de espécies moleculares. Então, vamos lá. O balanço de etano, lembrando daquela nossa equação que vimos na primeira aula, né? Que pode ter o termo de entrada, o termo de saída, o termo de geração, consumo e acúmulo. Para o etano, a nossa equação ela vai se resumir apenas ao termo de entrada, saída e consumo, certo? Entrada, pois é um reagente que está entrando no reator, saída, pois a reação não ocorre completamente, neste caso, né? E consumo por ser um reagente. Então, neste caso, a equação de balanço molar, do material do etano, ficaria da seguinte forma: onde a principal dificuldade em balanço de espécies moleculares é encontrarmos esse termozinho aqui. Temos o termo de consumo, o termo de geração, né? Que muitas vezes esse termo vem através das leis de velocidades. Né? Isso aqui, coisa que é da cinética química. Ok? Em problemas que precisarmos utilizar o balanço de espécies moleculares, essa lei de velocidade ela vai ser dada. Né? Ou seja, em que taxa um reagente ele é consumido ou um produto ele é formado. Então, para o balanço de etileno, né, nós não temos entrada de etileno no reator. Então, ele vai se resumir à geração, né, ou seja, a saída do que vai ter de etileno, ela é igual à geração. Ou seja, todo etileno que sair do reator vai ser oriundo da geração de etileno na reação. Né? Então, o termo ficará da seguinte forma: né? O N2, né, a vazão molar de etileno deste sistema, ele é igual à taxa de geração do etileno no reator, que também é oriundo de uma lei de velocidades, que isso vai depender de reação para reação. Então, o balanço de hidrogênio, por ser um reagente, por ser um produto, tem forma similar à do etileno, né? Ou seja, a geração vai ser igual à saída. Lembrando que em casos em que há um reciclo ou há uma entrada também de produtos na corrente de entrada,
obviamente teríamos aqui o termo de entrada na equação, certo? Então, o balanço molar de hidrogênio seria igual a isso aqui, o termo de geração igual a 40 kmol por minuto, né, de hidrogênio. Outra forma de fazermos o balanço é através das espécies atômicas. Essa forma, ela é uma forma muito atrativa, pois nós não temos, né, pois deixamos de ter o termo de geração e consumo. Isso por quê? Porque espécies atômicas, em reações, podemos dizer, comuns, né, não vamos considerar aqui reações nucleares, as espécies atômicas elas não podem ser produzidas, né, elas não podem ser geradas, né, produzidas nem consumidas. Então, o número de espécies atômicas na reação, ele é constante, né? Há apenas uma combinação dessas espécies atômicas para formar outros tipos de componentes. Então vamos lá. O balanço de espécies atômicas, né? Quantas espécies atômicas nós temos aqui nesta reação? Duas. Temos o carbono, né? E o hidrogênio. Então, no etano, quantos átomos de carbono nós temos? Para cada quilomol de etano, nós temos quantos mols de carbono? Temos 2, né? Pois nós podemos ver isso daqui pela fórmula química, né? Pela fórmula molecular. Então, o balanço de... Vamos começar aqui pelo hidrogênio, né? O balanço de hidrogênio, ele é dado pela entrada igual a saída. Pois, como eu já falei, não há consumo na geração de hidrogênio atômico, hein? Não vamos confundir o hidrogênio molecular com o hidrogênio atômico. Ou quando tiver nitrogênio, oxigênio, né? Temos que fazer essa diferenciação entre oxigênio molecular e oxigênio atômico, né? Então, quanto de hidrogênio irá entrar no reator? Bem, entrará 100 kmol de etano, né? Que tem hidrogênio, vezes... Desculpa, 100 kmol de etano por minuto, né? Vezes 100 kmol de hidrogênio para cada quilomol de etano, certo? Então, a quantidade de hidrogênio atômico que irá entrar no reator será de 6 vezes 100, né? Ou seja, 600 kmol de hidrogênio atômico entrando por minuto. No caso aqui dos produtos, nós temos dois componentes que apresentam o hidrogênio em sua constituição, né? Que apresentam o hidrogênio atômico em sua constituição. Então, a partir do hidrogênio molecular que nós temos aqui, certo? Nós vamos ter 40 kmol de hidrogênio molecular, que já tem aqui no problema. Ele deverá ser multiplicado, essa vazão, por 2 kmol de hidrogênio atômico para cada quilomol de hidrogênio molecular, certo? No caso, como também sai etano, né, sai reagente desse reator, também deve ser considerado esse componente, ou seja, a vazão molar de etano multiplicada pela razão estequiométrica de hidrogênio molecular, certo? Em etano, ou seja, para cada quilomol de etano nós temos 6 kmol de hidrogênio molecular. O outro termo aqui é referente ao hidrogênio presente no etileno, né? Que neste caso são 4 kmol de hidrogênio atômico para cada quilomol de etileno, multiplicado por sua vazão molar. Né? Então, sempre é interessante fazermos a análise dimensional do problema. Né? Então, por exemplo, esse termo aqui, né, o primeiro termo, ele estaria em quê? Em quilomol por minuto. Né? Então, o termo o lado direito da equação, né, também deve estar todo em quilomol por minuto. Se analisarmos bem, vamos ter que cada termo dessa soma aqui estará em quilomol, né, de hidrogênio por minuto, certo? E de forma análoga, nós temos o balanço de carbono, certo? Então, o carbono, ele também vai ser dado pela equação de balanço material entrada igual a saída, pois não vai ter geração nem consumo de carbono, né, de carbono atômico. Então, para cada de 100 kmol de etano que entra, né, nós temos que multiplicar pela razão estequiométrica entre o carbono no etano. Então, 2 kmol de carbono está para 1 kmol de etano. Então, multiplicando por esta vazão, né, vazão molar. Então, da mesma forma, para o etano que sai do reator, certo? E para o etileno. Notem que, diferente da outra equação, nós temos um termo a menos. Isso por quê? Porque o carbono atômico ele não faz parte do hidrogênio molecular, obviamente.
Outra forma de podermos fazer o balanço material em processos reativos é através do conceito de extensão de reação, onde, lembrando, a nossa equaçãozinha da extensão de reação é dada por esta seguinte fórmula, certo? Onde nós temos a vazão de entrada do componente, a vazão de saída do componente, né, que é a vazão de entrada, a vazão de saída, o coeficiente estequiométrico e a extensão de reação, né? Lembrando que esse pontinho aqui, ele faz referência a ser uma vazão, né? Então, quando a gente tem esse pontinho, estamos falando de mols por minuto, mols por segundo, alguma coisa do tipo. Sem o pontinho é apenas a quantidade, apenas a quantidade, né? Por exemplo, só mols, só quilomol, só libemol, enfim, certo? Então, baseado na equação que nós temos aqui, fica fácil, né? A equação está balanceada, então nós temos que o balanço de C2H6, né, de etano, vai ser dado pela seguinte equação, certo? Onde esse termo aqui de saída é igual a 40, certo? Desculpa, é igual a N1, ponto, né? O termo de entrada é igual a 100 e nós temos a extensão de reação, certo? Para o balanço de etileno, da mesma forma, né? Substituímos na fórmula, só que agora o etileno ele é um produto, né? Então o coeficiente estequiométrico ele é positivo, certo? E a fórmula de extensão de reação para o etileno será dada terá a seguinte fórmula, certo? Pois não há entrada, esse aqui nós temos um zero aqui, pois não há entrada de etileno no reator, ok? E de hidrogênio de forma similar, né? Então, o hidrogênio é um produto, né? Coeficiente estequiométrico igual a 1. Então, substituindo os valores, nós vamos ter que a extensão de reação aqui será igual a 40, né? Lembrando que aqui nós temos, na verdade, em quilomol por minuto, né? Então, a extensão de reação será dada em quilomol por minuto, né? É importante a gente lembrar disso aqui, pois é a unidade que está no problema. Conceitos muito importantes antes de iniciar o balanço de massa de processos reativos, antes de fazer análise de grau de liberdade em processos reativos, é precisamos compreender os conceitos de equação independente, espécie independente e reação independente. Então vamos aqui para um exemplo, né? Nós temos aqui um exemplo onde nós temos uma entrada com oxigênio, uma entrada com nitrogênio, né? E uma entrada com tetracloreto de carbono, certo? De tetracloreto de carbono no estado líquido, né? Se observarmos aqui, o tetracloreto de carbono está no estado líquido, né? Então, aqui. Então, na saída teremos tetracloreto de carbono no estado vapor e tetracloreto de carbono também no estado líquido, e também o oxigênio e o nitrogênio. Então, precisamos saber, quando a gente for fazer o balanço resolver os balanços de massa, né? Primeiramente fazendo análise de grau de liberdade, saber quais as equações que devemos considerar nos balanços, né? Quando a gente for estudar a parte de análise de grau de liberdade, veremos que isso é muito importante, a utilização das equações independentes, né? Equações, espécies e reações independentes. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer aqui o balanço de espécies moleculares aqui nesse sistema, certo? Então, temos o balanço de O2, né? Que não tem nenhuma reação aqui, certo? Então, é N1 igual a N3, certo? Porque o que entra de O2 é igual ao que sai, ok? Temos também o balanço de N2, né, de nitrogênio, que é dado por essa equação aqui, equação 2, e o balanço de tetracloreto de carbono, ok? Tudo bem, mas é o seguinte, nós temos aqui 3 equações, certo? 3 equações. No entanto, apenas 2 dessas equações são independentes. Essa aqui fica fácil de notar, né? Que notamos que essa equação aqui, por exemplo, ela pode ser uma combinação linear dessa outra, né? Apenas multiplicando uma por 3,76, certo? Então, quando formos resolver o balanço, né? Se fôssemos ter que resolver o balanço neste caso, teríamos que considerar apenas o balanço de nitrogênio e tetracloreto de carbono, ou o de oxigênio e tetracloreto de carbono.
Isso vai depender do sistema, né? Isso vai depender do problema, para saber qual a gente vai escolher, ok? Então, o conceito de equações independentes para espécies moleculares é o seguinte: se duas espécies moleculares estão na mesma proporção, onde quer que elas apareçam, como por exemplo, nós temos aqui o tetracloreto de carbono, né? Ou, aliás, desculpa, temos aqui o oxigênio na mesma proporção, o nitrogênio na mesma proporção, né? Entre eles estão na mesma proporção. Onde quer que eles apareçam em um processo, e esta proporção é incorporada na rotulagem do fluxograma, os balanços dessas duas espécies não serão equações independentes. Como é o caso, por exemplo, do oxigênio e do nitrogênio, né? Eles estão na mesma proporção na corrente, tanto na entrada como na saída. Então, para a resolução de problemas de balanço de massa, temos que escolher apenas uma dessas duas equações, né? No caso de balanços de espécies atômicas, podemos observar a mesma coisa. Podemos ter o balanço de nitrogênio, né? Que aqui nós temos a vazão de nitrogênio molecular, vezes o número de nitrogênios atômicos no nitrogênio molecular, né? E aqui a vazão de nitrogênio molecular, vezes também a proporção de nitrogênio atômico no nitrogênio molecular, né? Como a gente viu nos exemplos anteriores, certo? De forma análoga, nós temos o balanço para o oxigênio e o balanço para o carbono. Também podemos observar aqui que essas equações elas não são todas, né? E o balanço de cloro também. Essas equações elas não são todas independentes, né? Então, apenas duas dessas equações aqui são independentes, como a gente pode observar. Por exemplo, a equação 7 ela é apenas a multiplicação da equação 6. Né? Eu posso obter a equação 7 multiplicando a equação 6, ou seja, são equações dependentes. Né? E aqui também, da mesma forma, a equação 4 é apenas a equação, uma combinação linear da equação 5. Então, na hora de fazermos os balanços, nós temos que escolher apenas ou o balanço de nitrogênio, ou o balanço de nitrogênio ou de oxigênio, né? Pois são combinações, né? São dependentes uma da outra, ou o de carbono ou de cloro. Isso por quê? Porque o carbono e o cloro estão nas mesmas proporções, tanto na entrada como na saída, né? Que eles estão ambos no tetracloreto de carbono. Ok? Então, neste caso, para espécies atômicas, nós temos o seguinte: se duas espécies atômicas estão na mesma proporção, onde quer que elas apareçam em um processo, os balanços sobre estas espécies não serão equações independentes, né? Como a gente acabou de observar. Outro conceito que nós temos que lembrar são os de reações químicas independentes. Aqui nós vamos mostrar um exemplo hipotético de três reações, né? A dando 2B, B dando C e A dando 2C. Então, se observarmos, a equação 3 ela é uma combinação da equação 1 com a equação 2. Né? E também a equação 2 pode ser uma combinação da equação 1 com a equação 3. Ou seja, dessas três, apenas duas são independentes. Apenas duas deverão ser consideradas na análise de grau de liberdade de balanço de massa em processos reativos. Então, neste caso, reações químicas são independentes se a equação estequiométrica de qualquer uma delas não pode ser obtida pela adição e ou subtração de múltiplos das equações estequiométricas de quaisquer das outras. Para entender melhor o conceito de reações independentes, né, vamos fazer aqui um exemplo que consiste no seguinte: escreva as equações estequiométricas para a combustão do metano com o oxigênio para formar A, CO2 e água, né, ou seja, a reação completa, e B, CO e H2O, ou seja, a reação incompleta. E para a combustão do etano com oxigênio para formar CO2 e água, e CO e água. Prove que apenas três destas quatro reações são independentes. Então vamos lá. Para a equação de combustão do metano formando CO2 e água, nós temos o seguinte, né? Vamos chamar essa equação de equação A, certo? Então, notamos aqui que ela já é uma equação que está balanceada, né? Então, ok. Equação B, a combustão do metano formando monóxido de carbono e água, né? Dada por essa equação aqui. E no caso do etano, nós temos a seguinte equação, né? Para a combustão completa e a seguinte equação para a combustão incompleta. Bem, a forma da gente avaliar se há equações
dependentes, né? Se todas as quatro são independentes ou se há alguma equação que pode ser uma combinação das outras, é tentando ver se uma dessas equações, né, ela pode resultar de uma combinação entre as outras três, por exemplo. Então vamos lá. Vamos ver aqui no caso multiplicar a primeira equação por 2, né? Nós teríamos aqui a equação completa de metano, certo? Dada por isso aqui. Ok? Depois, vamos multiplicar a equação B por menos 2, certo? Como nós temos aqui, ó. Então, como a gente multiplicou por menos 2, nós vamos ter uma inversão da equação, né? Pois vamos passar o que era reagente, agora vai ser produto. E vamos manter aqui a equação D, certo? Então, nós temos o seguinte: se fizermos a soma dessas equações aqui resultantes, nós teremos o 2CH4, ele pode ir embora, né? Pois não está nos reagentes ou nos produtos. Teremos que 4H2O também pode ser eliminado neste caso, certo? O monóxido de carbono também dos dois lados, ok? E podemos fazer aqui uma soma entre os oxigênios dessa primeira equação aqui com o da terceira, né? Diminuindo do oxigênio da segunda equação, pois está no lado dos produtos, certo? E de forma análoga, né? Aliás, no caso da água, só temos a água e uma água resultante de apenas uma reação. Então, a reação resultante será a equação C, não é? Logo, nós temos que apenas 3 equações dessas 4 são equações independentes, pois a equação C, por exemplo, ela pode ser dada por 2 vezes a equação A, menos 2 vezes a equação B, mais a equação D, certo? Lembrando, pessoal, que os assuntos abordados até o momento são assuntos que apenas vão ser são assuntos que vão ser apenas o início da resolução dos problemas, né? Então, tanto estequiometria como essa questão de avaliar qual equação é independente ou dependente de outras, enfim, são apenas conceitos para iniciar os problemas de balanço de massa em processos reativos, que nós iremos iniciar, propriamente dito, né? Resolver problemas de balanço de massa em processos reativos a partir da próxima aula, ok? Então, qualquer dúvida, se você é aluno da UFESA ou não, pode me enviar um e-mail, né? Tá aqui meu e-mail, ou então deixar um comentário abaixo, ok? Obrigado e até a próxima.